A produção de carne aumenta muito a fome no mundo, pois para a produção de apenas meio quilo de carne, equivalente a cerca de 3 hambúrgueres, são necessários 50 mil litros de água, equivalente a cerca de 2.500 galões de 20 litros, cerca de 5 quilos de grãos usados para a alimentação do gado, 1 galão pequeno de gasolina, ou seja, cerca de 5 litros da mesma, aproximadamente 885 metros quadrados de terra, na forma de pastagens. A pecuária aos poucos degrada o solo e o inutiliza. As mesmas matérias necessárias para a produção de 1 kg de carne poderiam ser usadas para produzir muitos mais produtos. Os mesmos 50 mil litros de água são suficientes para a produção de 250 kg de batata. Com 885 km de terra, pode-se produzir cerca de 160 kg de batata. Com 5 litros de gasolina é possível movimentar um automóvel por cerca de 30 km ou então tomar 17 banhos quentes. Vemos na imagem a comparação entre um mapa dos focos de desnutrição no mundo e um mapa do consumo de carne de cada região. No primeiro mapa, a cor vermelha representa países com mais de 35% de famintos, de laranja de 20 a 30%, de amarelo escuro de 5 a 20% e de amarelo claro até 5%. Percebe-se que a fome é maior no continente africano, e existem também grandes focos na América Latina e na Ásia. Esses mesmos continentes também são aqueles que menos consomem carne no segundo mapa. Percebe-se que a América do Norte, a Europa e principalmente a China são as grandes consumidoras de carne. Com grande parte dos recursos de produção sendo usados para produzir carne, deixa-se de produzir alimentos que poderiam alimentar centenas de milhões de pessoas que por esse e outros fatores passam fome no mundo. Para acabar com esse grande número de desnutridos, bastaria apenas acabar com uma boa parte do consumo de carne, pois a quantidade de comida produzida para alimentar os rebanhos de corte nos países envolvidos seria suficiente para acabar com a fome e a desnutrição no mundo inteiro. Somente o gado americano consome alimentos suficientes para alimentar cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Outro problema causado pelo consumo de carne é a degradação do ambiente. Podemos citar diversos fatores: destruição de florestas para a criação de gado. Cerca de 1/3 da destruição da floresta amazônica é atribuída à criação de pastagens. Vários quilômetros quadrados são devastados por ano na Amazônia. Apenas durante as décadas de 70 e 80, 3% das florestas mundiais, cerca de 20 milhões de hectares, foram devastados por essa causa. Isso resulta na perda de habitats de diversas espécies exclusivas dessas regiões. Mas isso não ocorre apenas no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Na Costa Rica, Colômbia, Malásia, Indonésia e Tailândia, as florestas tropicais estão sendo destruídas para dar lugar a pastos para gado. Nos últimos 25 anos, metade das florestas tropicais da América Central desapareceram graças à produção de carne para o mercado norte-americano. Outro problema agravado pela pecuária é a grande produção de lixo. Numa fazenda de porcos é produzida a mesma quantidade de uma cidade de 12 mil habitantes. Todo o gado dos Estados Unidos produz 13 vezes mais fezes que a quantidade produzida pela população humana daquele país. Quase a totalidade desses excrementos não podem ser absorvidos com segurança pelo meio ambiente. O excesso é normalmente descartado, polui águas e mata a vegetação nativa. Para a produção de carne é necessária também grandes quantidades de água. Num cenário mundial onde pessoas passam sede, é um absurdo pensar que um boi consome em sua vida equivalente à água necessária para flutuar um navio. Muita energia também é usada durante o processo. Um assunto muito polêmico é a produção de metano pelo gado. Grande parte do metano emitido na atmosfera é proveniente dos gados, principalmente de animais ruminantes. A digestão desse é responsável sozinha por cerca de 22% das emissões de metano. Ao processo de liberação de metano pelos ruminantes, dá-se o nome de fermentação entérica. O metano é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global, pois ele capta 25 vezes mais calor do Sol do que o gás carbônico. Outro ponto a ser abordado é que as grandes áreas de produção pecuária para exportação não trazem benefícios para os países em que estão instaladas. Assim, os países subdesenvolvidos acabam com seu meio ambiente e não ganham nada com isso. O benefício econômico dessa produção é enganoso. Por mais incrível que pareça, a pecuária, que cria tantos inúmeros problemas na natureza, é também uma das formas menos lucrativas de se usar uma determinada área. Se ganha cerca de R$ 160 por hectare na pecuária.
Numa exploração sustentável, como plantação de frutas, poderia-se ganhar cerca de R$ 7.280 por hectare. O último ponto é a relação entre o consumo de carne e a saúde. É provado que muitos problemas de saúde têm maior incidência em indivíduos cujo consumo de proteína animal é maior. Exemplos dessas doenças são: probabilidade de morrer de infarto. Para quem come carne, 50%. Para vegetarianos, 15%. Probabilidade de morrer de câncer. Para quem come carne, 24%. Para vegetarianos, 8%.